Durante décadas, a imagem oficial de Stalin foi moldada pela propaganda soviética e pelo apoio de alguns aliados ocidentais. Suas decisões durante a Segunda Guerra Mundial marcaram o rumo de milhões, tanto na frente quanto nos territórios ocupados. Ele converteu cada vitória em um mecanismo para estender seu controle, deslocando populações inteiras, impondo governos fantoches e usando o medo como ferramenta de poder. Enquanto as tropas soviéticas avançavam, também se consolidavam as estruturas que silenciariam qualquer forma de oposição. Os julgamentos, as purgas internas e a manipulação política foram apresentados como medidas necessárias para manter a estabilidade. O modelo soviético não se limitou às fronteiras da URSS. Foi exportado à força para outros países, sob o discurso de libertação. Stalin não precisou sair de Moscou para redesenhar o mapa europeu. Ele o fez de seus escritórios, com relatórios, ordens e listas. Até que ponto o Ocidente foi cúmplice desse domínio? Durante anos, a maioria dos cidadãos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Europa Ocidental concebeu o conflito global de 1939 a 1945 como uma contenda provocada unicamente por Hitler. Dependendo de cada versão, tudo começa com o Tratado de Versalhes de 1919, a ascensão do líder nazi em 1933, o envio de tropas alemãs ao Reno em 1936, a conferência celebrada em Munique em 1938 ou os destroços da Kristallnacht. Outros fixam o ponto de partida na ocupação alemã da Checoslováquia em março de 1939 ou, de maneira mais direta, no início da ofensiva sobre a Polônia, no 1º de setembro desse mesmo ano. Mas, em todos os casos, o papel central é ocupado por Hitler como a figura que dá forma e sentido a toda a tragédia. As produções cinematográficas mantiveram vivo esse enfoque, desde as filmagens realizadas em plena guerra, como Casablanca, até filmes recentes como Bastardos Inglórios. Os personagens do regime nazi serviram como antagonistas permanentes. Nos discursos políticos, a figura de Hitler continua a ser utilizada como o exemplo extremo de maldade, ao qual se recorre para atacar qualquer rival ideológico. Embora não haja defensores públicos da Alemanha nazi, salvo casos irônicos ou paródicos como a obra de Mel Brooks, a imagem de Hitler continua presente como símbolo universal do horror. A memória dos crimes desse período uniu muitas pessoas no repúdio absoluto ao fascismo, ao antissemitismo e às políticas racistas. No entanto, essa visão do conflito centrada apenas em Hitler começa a perder força à medida que se avança para o leste da Europa ou Ásia. Em boa parte da Europa Oriental, a pegada do domínio alemão foi menos duradoura que a do sistema instaurado por Stalin, que se manteve por várias décadas mais. Para lá do rio Volga, a presença do Terceiro Reich praticamente não deixou rastros. Em regiões do continente asiático, onde a Alemanha nem sequer participou diretamente no conflito, o legado desse período está ligado exclusivamente à União Soviética. Governos como os da China, Coreia do Norte e Vietnã surgiram após a influência do modelo comunista, sem que a maquinaria de Hitler chegasse a intervir nos seus territórios. No caso do ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, que provocou a entrada formal dos Estados Unidos no conflito, Hitler não teve participação direta. Embora a declaração de guerra por parte da Alemanha tenha facilitado que a administração Roosevelt desse prioridade à luta na Europa, a iniciativa partiu do eixo do Pacífico. Dentro da Rússia, mesmo depois do repúdio oficial ao comunismo, a figura de Stalin e a memória da chamada Grande Guerra Patriótica continuam a ocupar um lugar predominante na memória coletiva. Nestes relatos, o ditador soviético aparece mais presente que o próprio Hitler. De Moscovo, Budapeste ou Bucareste, o ocorrido entre 1939 e 1945 não é percebido como uma simples guerra contra o fascismo alemão, mas como o início de um longo período de controle soviético que, em muitos lugares, se prolongou até 1989. Na Ásia, onde a ocupação soviética marcou o destino de nações inteiras, a guerra não terminou com a rendição alemã. Na Coreia, China e outros pontos estratégicos, o domínio comunista imposto por Moscovo prolongou as sequelas do conflito durante várias décadas mais. Esta visão alternativa não só questiona o protagonismo exclusivo de Hitler, mas também realça o papel ativo de Stalin como figura-chave no desenvolvimento e na prolongação da guerra.
Apesar de os regimes democráticos do Ocidente terem assumido que o inimigo a derrotar era a Alemanha, a União Soviética aproveitou o conflito para expandir-se territorial e politicamente. Muitos dos países que faziam parte da Europa Oriental passaram a estar sob domínio soviético, não por ações de Hitler, mas pelas decisões estratégicas de Stalin. Enquanto no Ocidente se celebravam desfiles e homenagens após a vitória, no leste do continente começava uma etapa distinta. O que para uns foi libertação, para outros significou o início de uma ocupação. O Exército Vermelho avançou por territórios devastados pelo conflito, mas em vez de se retirar após derrotar as forças do eixo, permaneceu e impôs governos favoráveis a Moscovo. Esta ocupação, muitas vezes apresentada como libertação, trouxe consigo o estabelecimento de regimes autoritários, sistemas de vigilância, eliminação de opositores e controlo absoluto desde o Kremlin. Neste contexto, as intenções de Stalin antes do eclodir da guerra adquirem uma nova dimensão. Longe de ser um espectador ou uma vítima das decisões de Hitler, o líder soviético agiu com iniciativa própria. Durante os anos prévios ao eclodir do conflito, desenvolveu uma política externa orientada para aproveitar qualquer confronto entre as potências ocidentais para fortalecer a sua posição. Ao assinar o pacto com a Alemanha em 1939, Stalin não só garantia segurança para o seu país, mas também obtinha territórios que expandiam a sua influência. O acordo incluía cláusulas secretas que permitiam a ocupação soviética de regiões como os estados bálticos e parte da Polônia. Estas ações não respondiam a uma necessidade defensiva imediata, mas a uma estratégia bem calculada. Nos meses seguintes, a União Soviética aproveitou cada oportunidade para consolidar o seu poder na Europa do Leste. Sem interferência dos aliados ocidentais, o Kremlin avançou sobre a Finlândia, anexou territórios romenos e ocupou por completo os países bálticos. Estes movimentos não se limitaram a uma resposta face a ameaças externas. Faziam parte de um plano desenhado para expandir a sua área de controlo. A coordenação com as forças alemãs durante a partição da Polônia demonstra que, pelo menos nessa etapa inicial, ambos os regimes agiram em sincronia. As imagens de tropas soviéticas e alemãs celebrando juntas a queda de Varsóvia refletem uma aliança tática que beneficiou ambos os lados. Durante esse período, Stalin manteve-se firme na sua decisão de ficar à margem de um conflito aberto com a Alemanha. Apesar dos sinais evidentes de uma possível traição, evitou qualquer movimento que pudesse provocar uma reação de Hitler. Entretanto, centrou os seus esforços em assegurar as fronteiras, reforçar as defesas e reorganizar o aparelho militar. Embora as purgas prévias tivessem enfraquecido o Exército Vermelho, foram empreendidas campanhas de formação, equipamento e doutrinação que visavam preparar o país para um conflito que, mais cedo ou mais tarde, parecia inevitável. O cálculo de Stalin era claro. Se o confronto entre a Alemanha e as potências ocidentais se prolongasse, a União Soviética poderia sair beneficiada sem necessidade de se envolver diretamente nos primeiros anos da guerra. O tempo jogava a seu favor. Enquanto os países da Europa Ocidental se desgastavam, Moscovo consolidava o seu controle interno, ampliava a sua influência externa e reforçava a sua posição no cenário internacional. Esta espera não era passiva, mas estratégica. As decisões tomadas por Stalin durante esta etapa inicial foram determinantes para o desenvolvimento posterior do conflito e para o mapa político que emergiu após a sua finalização. Em junho de 1941, as tropas alemãs iniciaram a sua marcha em direção ao território soviético. A operação, conhecida como Barbarossa, desencadeou a entrada oficial da URSS na guerra contra a Alemanha. Antes desse ataque, Stalin havia mantido uma postura ambígua. Havia assinado acordos com Hitler, havia invadido territórios fronteiriços e o seu regime continuava a reprimir internamente. No entanto, o avanço alemão mudou a percepção pública internacional e colocou-o como um ator-chave no conflito global. A partir desse momento, a maquinaria diplomática do Ocidente começou a vê-lo como um aliado, não por simpatia, mas por necessidade estratégica. A Grã-Bretanha foi a primeira a reagir. Winston Churchill, apesar da sua conhecida rejeição ao comunismo, anunciou o apoio imediato à União Soviética. Fê-lo sem exigir condições, sem pedir mudanças ideológicas ou garantias. De Londres foram enviadas mensagens de unidade e cooperação, enquanto se começava a planear a ajuda militar e logística.
Churchill entendia que qualquer adversário do regime nazi deveria ser incorporado ao esforço conjunto, mesmo que se tratasse de um ditador que ele havia criticado durante anos. Os Estados Unidos, por sua vez, não tardaram a seguir o mesmo caminho. Embora ainda não tivessem entrado formalmente na guerra, o governo de Roosevelt preparava-se para apoiar a URSS através do programa de empréstimo e arrendamento. Esta iniciativa permitia enviar materiais bélicos e produtos industriais sem uma contraprestação imediata. O que era enviado não eram apenas armas, mas também caminhões, locomotivas, combustível, alimentos e medicamentos. Tudo isso se dirigia para um país que até há pouco tempo era visto como um inimigo ideológico. Os números do apoio ocidental cresceram rapidamente. Nos primeiros meses após a invasão alemã, milhares de toneladas de suprimentos começaram a cruzar o oceano. Dos portos do Reino Unido e dos Estados Unidos saíam comboios escoltados por navios de guerra, que transportavam desde aço até carne enlatada. Uma parte considerável desses carregamentos chegava pelo Ártico, atravessando rotas perigosas e expostas a ataques navais. A URSS recebia esses envios com uma mistura de urgência e desconfiança, sabendo que cada entrega podia fazer a diferença entre resistir ou cair perante os avanços da Wehrmacht. No interior soviético, o impacto da ajuda estrangeira foi imediato. As fábricas que haviam sido deslocadas para o leste retomaram a sua produção com componentes americanos. As divisões móveis melhoraram a sua capacidade de deslocamento graças aos milhares de caminhões Ford e Studebaker. A aviação soviética começou a incorporar motores e peças de reposição que não eram produzidos no país. Inclusive, o abastecimento de alimentos nas cidades mais afetadas foi mantido, em parte, graças aos produtos norte-americanos. Sem esses suprimentos, as capacidades defensivas e ofensivas do Exército Vermelho teriam sido muito diferentes. Stalin, entretanto, aproveitou esta nova posição. De ser considerado um agressor expansionista, passou a ser retratado como o defensor do mundo livre. A propaganda soviética ajustou-se de imediato. As publicações oficiais começaram a mostrar Stalin como um líder sensato, firme e necessário para o triunfo aliado. As purgas, as deportações em massa, os pactos com Hitler e as invasões prévias à Finlândia, Polônia e AOS Estados Bálticos ficaram fora do relato público. Em seu lugar, construiu-se uma narrativa que o situava como um condutor estratégico da luta contra o fascismo. Roosevelt adotou essa visão sem muitas reservas. Na Casa Branca, os relatórios de inteligência que detalhavam os crimes do regime stalinista foram arquivados ou ignorados. O que prevalecia era a utilidade militar do Exército Vermelho. A presença soviética na frente oriental servia para aliviar a pressão sobre a Grã-Bretanha e atrasar uma possível ofensiva alemã para o oeste. Quantos mais homens, tanques e recursos Hitler comprometesse na URSS, melhor para a estratégia anglo-americana. Sob essa lógica, Stalin passou a ser um parceiro-chave, sem necessidade de se reformar ou prestar contas. Nos encontros diplomáticos que começaram a ser organizados, os emissários soviéticos foram tratados como representantes de uma potência legítima. Os pedidos de ajuda eram ouvidos, as solicitações de material eram atendidas e os gestos de cortesia eram frequentes. A desconfiança que havia marcado as relações anteriores a 1941 desapareceu rapidamente. Em seu lugar, instaurou-se uma cooperação pragmática, onde as diferenças ideológicas ficavam em segundo plano. A prioridade era o inimigo comum, e Stalin soube explorar esse contexto a seu favor. Churchill, embora mais cauteloso que Roosevelt, também se adaptou à nova realidade. Manteve conversas pessoais com Stalin, buscou acordos operacionais e autorizou missões conjuntas. Em vários discursos públicos, referiu-se à URSS como uma nação heróica. Em privado, no entanto, continuava a ter reservas. A sua aposta principal continuava a ser proteger os interesses britânicos no Mediterrâneo, mas não podia ignorar o peso crescente da URSS no tabuleiro global. A cooperação com Stalin não era uma opção, mas uma necessidade imposta pela dinâmica do conflito. Enquanto isso, no terreno, os avanços soviéticos eram celebrados pelos meios ocidentais. Cada contra-ataque, cada cidade recuperada, cada divisão alemã detida era apresentado como um sinal de que o regime comunista havia mudado, ou pelo menos que estava a fazer o correto pela primeira vez. As imagens de soldados soviéticos a libertar aldeias, a reconstruir pontes e a distribuir alimentos circulavam na imprensa como prova do compromisso aliado.
Poucas vezes se mencionava o custo interno, os métodos repressivos ou as execuções sumárias. A narrativa dominante era a de uma aliança necessária. Essa transformação de imagem beneficiou Stalin para além do campo militar. Nas conferências diplomáticas, a sua voz adquiriu peso. Nos planos de reconstrução futura, a sua opinião era considerada. E nas negociações sobre o destino da Europa, as suas exigências começavam a ser aceites. Em questão de meses, havia passado de um parceiro incômodo a um ator central. Sem modificar o seu estilo de governo nem prestar contas pelas suas decisões prévias, conseguiu posicionar-se como um aliado respeitado. A entrega contínua de armamento, transporte e recursos permitiu ao Exército Vermelho reorganizar-se, ganhar mobilidade e planear ofensivas de maior escala. Os tanques norte-americanos complementavam os modelos soviéticos. Os jipes e caminhões facilitavam o transporte de tropas e munições. A artilharia ligeira era reforçada com peças de fabricação inglesa. A frente oriental convertia-se num campo de experimentação conjunta, onde o esforço logístico ocidental sustentava boa parte da maquinaria militar soviética. Esta etapa da guerra marcou um ponto de inflexão. A União Soviética deixava de ser observada com receio e passava a ser parte essencial da coligação que buscava derrotar Hitler. Essa aliança, nascida da urgência, ignorou deliberadamente o historial recente de Stalin. O objetivo era claro: ganhar a guerra. Tudo o mais, incluindo as responsabilidades políticas e os abusos internos, ficava adiado para outro momento. Assim se consolidou uma relação que definiria os anos seguintes. Stalin, fortalecido pelos triunfos militares e apoiado pelos envios ocidentais, ganhava influência nos cenários internacionais. E Roosevelt e Churchill, apesar das suas diferenças pessoais e estratégicas, coincidiam em que manter essa colaboração era indispensável para alcançar a vitória final. Durante os anos 1943 e 1944, o avanço militar soviético na frente oriental passou da contenção defensiva para uma ofensiva sustentada que empurrava o Exército Vermelho para a Europa Central e os Balcãs. O retrocesso do Terceiro Reich deu a Stalin a oportunidade de expandir a influência soviética para além das suas fronteiras, sob o argumento de libertar os povos ocupados. No entanto, as ações desenvolvidas pelos comandos militares e pelos organismos de segurança soviéticos indicavam uma estratégia organizada para impor estruturas subordinadas a Moscovo. As operações no terreno combinavam a ação militar com a instalação de governos provisórios obedientes, purgas de elementos considerados hostis ao comunismo e deportações de minorias ou grupos políticos que podiam dificultar o domínio soviético. A reconquista de territórios previamente ocupados pelas forças do eixo foi utilizada como justificação para intervir na composição política de cada país. Na Polônia, o avanço do Exército Vermelho foi acompanhado pela dissolução da resistência leal ao governo polaco no exílio, substituindo-a por comitês populares apoiados pelo NKVD. Ao mesmo tempo, eram presos ou eliminados dirigentes do Armia Krajowa, mesmo quando tinham lutado contra os alemães. Nos casos mais visíveis, como o do levantamento de Varsóvia, a inação soviética combinou-se com propaganda que desacreditava os insurgentes, permitindo que as forças alemãs destruíssem a cidade sem que Moscovo interviesse de forma direta, apesar da sua proximidade. Nos países bálticos, o padrão repetiu-se com medidas mais rápidas. As tropas soviéticas, após expulsar os ocupantes alemães, instauravam administrações sob controle comunista e procediam à identificação e deportação de setores da população que tinham colaborado com os nazis ou que representavam interesses nacionalistas. As deportações massivas incluíam agricultores, docentes, clérigos e antigos funcionários públicos. Na Letônia, Estônia e Lituânia foram estabelecidos mecanismos de vigilância social com apoio do NKVD, desmantelando estruturas religiosas, educativas e culturais alheias ao modelo soviético. As coletivizações agrícolas eram implementadas com rapidez, transformando a paisagem econômica e deslocando a milhares de famílias. Na Romênia, a entrada do Exército Vermelho coincidiu com um golpe de Estado que destituiu o governo pró-fascista.
Embora formalmente o país tenha mudado de lado, a influência soviética consolidou-se mediante a presença militar contínua, a imposição de uma comissão de controlo aliada dominada por representantes soviéticos e a reorganização do sistema político segundo os interesses de Moscovo. Dirigentes comunistas até então exilados ou marginalizados foram colocados em postos-chave, enquanto se deslocavam os partidos tradicionais. Os meios de comunicação passaram a difundir versões favoráveis à URSS e foram restringidas atividades consideradas contrárias à nova ordem. Na Bulgária, a situação foi similar. O estabelecimento de um governo da Frente da Pátria, apoiado pela presença militar soviética, resultou numa reestruturação institucional que permitiu julgar e executar antigos líderes políticos e militares. Os julgamentos populares adquiriram um caráter exemplar, procurando eliminar qualquer oposição futura e legitimar a nova administração. Paralelamente, reorganizava-se o sistema educativo e promovia-se uma narrativa histórica favorável à URSS, enquanto se iniciavam reformas econômicas destinadas a alinhar o país com o modelo planificado soviético. Na Jugoslávia, embora os partisãs dirigidos por Tito tivessem operado de forma autônoma durante grande parte do conflito, a colaboração com Moscovo intensificou-se nesta etapa. A URSS proporcionou apoio logístico e militar em momentos-chave, consolidando a posição dos comunistas frente a outras fações. Após a libertação de Belgrado, as relações entre Tito e Stalin mantiveram-se em termos de cooperação, embora a liderança jugoslava conservasse certo grau de independência na sua estrutura interna. A influência soviética era perceptível na organização dos serviços de inteligência, na formação de quadros políticos e na orientação das reformas sociais impulsionadas pelo novo governo. A ação do Exército Vermelho não se limitava à frente militar. Equipas do Comissariado do Povo para Assuntos Exteriores e do NKVD acompanhavam as unidades de combate para coordenar a transição administrativa. Em muitos casos, os comandantes militares locais eram substituídos por comissários políticos encarregados de supervisionar a fidelidade ideológica das autoridades emergentes. As zonas de retaguarda convertiam-se em cenários de purgas, censura e reorganização política. Na Checoslováquia, Hungria e outras regiões, os soviéticos favoreciam a formação de frentes amplas em aparência, mas estruturadas para que os comunistas ocupassem as posições decisivas. A narrativa oficial apresentava estas ações como processos de libertação nacional. Os meios de comunicação soviéticos descreviam a chegada do Exército Vermelho como a derrota definitiva do fascismo, enquanto se omitia a violência aplicada contra setores dissidentes ou o controle absoluto sobre os recursos políticos e econômicos. Os manuais escolares, panfletos e programas radiofônicos difundiam uma versão unificada dos factos, centrada na irmandade entre os povos eslavos e na direção esclarecida de Stalin como condutor da vitória. Os mecanismos de repressão ampliavam-se à medida que a ocupação se prolongava. Em muitos casos, as prisões justificavam-se por colaboração com o inimigo, mas os critérios eram amplos e pouco verificáveis. Os julgamentos sumários e as deportações multiplicavam-se, afetando tanto antigos membros do aparelho fascista como socialistas democráticos, liberais, monárquicos e católicos organizados. A estratégia geral consistia em esvaziar o espaço político de qualquer oposição real antes de consolidar novas constituições e parlamentos dominados pelo Partido Comunista local. As instituições religiosas foram alvo de restrições similares. Em muitos países libertados, as hierarquias eclesiásticas eram percebidas como aliadas do antigo regime ou como focos de resistência ideológica. Foram encerrados seminários, expropriadas propriedades da igreja e submetidos à vigilância os clérigos. Em alguns casos, foram fomentadas cisões ou impulsionadas igrejas paralelas, dirigidas por figuras dispostas a cooperar com a nova ordem. As atividades de caridade ou ensino religioso ficavam sujeitas a autorizações estritas ou eram eliminadas por completo. As reformas agrárias, impulsionadas como parte do programa revolucionário, funcionavam também como instrumento de controlo. Eram redistribuídas terras a camponeses pobres, mas sob condições que obrigavam a integrar-se em cooperativas supervisionadas por quadros comunistas. Em muitas regiões, os novos proprietários viam-se pressionados a denunciar antigos latifundiários ou vizinhos considerados hostis ao sistema.
Estas medidas geravam dependência para com as estruturas do partido e enfraqueciam os laços comunitários tradicionais. Em termos econômicos, iniciava-se a transição para modelos centralizados. As indústrias passavam para as mãos do Estado ou fundiam-se em conglomerados sob supervisão soviética. Os intercâmbios comerciais eram reorientados para a URSS, deslocando parceiros ocidentais. Adotavam-se planos quinquenais, priorizava-se a produção pesada e limitavam-se os bens de consumo. Nas cidades, a escassez de produtos e os controlos de preços marcavam o início de uma nova etapa caracterizada pelo racionamento, as filas e a gestão burocrática. Todo este processo foi acompanhado por uma presença militar constante. Embora se proclamasse a independência formal dos novos governos, as guarnições do Exército Vermelho continuavam destacadas em pontos estratégicos, com capacidade para intervir perante qualquer desvio político. A segurança interna ficava subordinada a AOS, serviços de inteligência, formados ou dirigidos por assessores soviéticos. A soberania de cada país era, na prática, condicionada pela vontade de Moscovo. Entre 1943 e 1944, a guerra deixava de ser apenas um confronto militar para se transformar numa extensão do poder político soviético. Sob o pretexto de libertar a Europa do fascismo, Stalin projetava uma nova ordem em que os territórios ocupados deviam alinhar-se com o modelo comunista, tanto no institucional como no social. O avanço do Exército Vermelho não implicava simplesmente uma retirada alemã, mas a substituição de um domínio autoritário por outro, com novos atores, novos símbolos e novos mecanismos de controlo, mas com uma lógica igualmente vertical e inapelável. Após a capitulação do Terceiro Reich, Stalin tornou-se o dirigente mais influente do continente euroasiático. De Moscovo, começou a delinear uma nova ordem internacional sob os parâmetros do modelo soviético, aproveitando o colapso político e econômico do resto da Europa. Com a ocupação militar de grande parte do leste europeu, o Kremlin impôs uma reestruturação radical dos sistemas locais, deslocando administrações prévias e substituindo-as por conselhos subordinados diretamente ao Partido Comunista da União Soviética. Em cidades como Varsóvia, Sófia, Bucareste ou Berlim Oriental, a presença militar soviética coincidia com uma transformação completa do aparelho estatal, enquanto agentes do NKVD detinham, interrogavam ou eliminavam antigos líderes, clérigos intelectuais, oficiais do exército e figuras associadas ao regime passado. Esta ofensiva estrutural não se limitou a mudar governos, mas a desarticular o tecido social tradicional, substituindo elites culturais e profissionais por quadros ideologicamente leais. Em questão de meses, países inteiros ficaram integrados numa rede política uniforme, sem autonomia real, onde cada decisão relevante era supervisionada de Moscovo. Através de acordos alcançados em conferências como Yalta e Potsdam, Stalin conseguiu legitimar muitas destas ocupações, ao mesmo tempo que os seus delegados controlavam os comitês de reconstrução e planificação econômica. A linha Curzon serviu como base para redefinir fronteiras à conveniência da URSS, concedendo à Polônia territórios alemães em compensação pelos perdidos no leste e deslocando populações inteiras em operações de engenharia demográfica coordenadas por comissários soviéticos. O processo não foi negociado nem gradual. Milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar os seus lares com apenas umas horas de aviso, e as suas propriedades foram expropriadas sem compensação. A isto somaram-se deportações massivas para a Sibéria ou Ásia Central, dirigidas contra minorias acusadas de colaboracionismo ou simplesmente consideradas não fiáveis para a nova ordem. Os tártaros da Crimeia, os alemães do Volga, os chechenos, os ingushétios e outras comunidades sofreram este destino em comboios de carga, sem alimentos nem atenção médica, com uma alta percentagem de falecimentos durante o trajeto. Em paralelo, consolidaram-se as repúblicas populares como satélites do Kremlin. Em cada uma, o padrão era idêntico: eliminação de partidos independentes, monopólio do poder por parte dos comunistas locais, supervisão direta da embaixada soviética e purgas internas periódicas para evitar desvios. A economia foi centralizada segundo o modelo de planificação quinquenal, com ênfase na produção pesada e no controlo estatal absoluto.
A repressão ideológica incluiu o encerramento de meios não oficiais, a proibição de organizações religiosas, a censura sistemática e a vigilância permanente através de serviços secretos treinados pelo NKVD. A doutrina cultural alinhou-se com o realismo socialista, impondo uma narrativa única em todas as expressões públicas. Os contactos com o exterior ficaram severamente restringidos e as tentativas de protesto foram reprimidas sem contemplações, como no caso do levantamento de trabalhadores alemães em 1953, reprimido por tanques soviéticos. A nível internacional, Stalin movia-se com cautela mas firmeza. Enquanto mantinha uma fachada de cooperação com os aliados ocidentais, impulsionava uma expansão silenciosa do comunismo através de frentes culturais, missões diplomáticas, partidos afins e movimentos sindicais. Criaram-se redes de influência em França, Itália, Grécia, Irão e outros países, onde o apoio financeiro e logístico soviético alimentava conflitos internos ou campanhas eleitorais favoráveis a EOS e seus interesses. O Cominform substituiu o antigo Comintern como centro coordenador destes esforços, e de Moscovo eram definidas as linhas estratégicas para os comunistas do mundo. As embaixadas soviéticas tornaram-se centros operativos de propaganda, espionagem e captação, recrutando informantes em todas as esferas. As tensões com Washington e Londres intensificaram-se, marcando o início de uma etapa que mais tarde seria conhecida como Guerra Fria. Dentro da União Soviética, o período caracterizou-se por um endurecimento do controlo. O culto à personalidade atingiu o seu ponto máximo, com retratos de Stalin em cada escritório, escola, fábrica e quartel. As biografias oficiais omitiam episódios incômodos e exaltavam os seus supostos feitos como estratega militar, pensador, cientista e até artista. A população vivia sob um regime de vigilância constante, onde os comitês de bairro informavam sobre qualquer conduta considerada suspeita. Os campos de trabalho continuavam a funcionar com milhares de prisioneiros a realizar trabalhos forçados, desde escavações mineiras até a construção de canais. Embora o país tivesse saído vitorioso da guerra, a qualidade de vida continuou a ser precária para a maioria, com escassez de produtos básicos, habitações deterioradas, serviços deficientes e salários mínimos. As reformas prometidas não chegaram, e a repressão continuou em todos os níveis. Perto do fim do período, a saúde de Stalin começou a deteriorar-se. Embora o círculo íntimo tentasse manter as aparências, a sua capacidade de tomar decisões tornou-se errática. A paranoia intensificou-se. Via inimigos em todo o lado, mesmo entre os seus colaboradores mais antigos. Iniciou-se uma nova vaga de purgas que atingiu o pessoal médico do Kremlin, acusados de conspirar contra a sua vida no conhecido complô dos médicos. Alguns dos detidos morreram sob tortura antes de serem julgados, e a atmosfera de desconfiança bloqueou o funcionamento interno do Estado. As sessões do Politburo tornaram-se imprevisíveis, com discursos incoerentes e mudanças bruscas de políticas segundo os estados de espírito do líder. Ninguém se atrevia a questioná-lo. As decisões eram postergadas ou adotadas sem fundamento, e muitos altos comandos viviam com medo constante de serem presos sem aviso prévio. A 5 de março de 1953, Stalin faleceu na sua residência de Kuntsevo. A notícia foi anunciada horas depois, sem detalhes precisos. As circunstâncias da sua morte ainda geram especulação, mas os registros oficiais indicaram um acidente vascular cerebral. Durante vários dias, multidões congregaram-se para prestar homenagem, enquanto as autoridades organizavam um funeral de Estado em Moscovo. O partido, no entanto, entrou num processo de reacomodação interna. Beria, Malenkov, Khrushchev e outros membros do alto comando iniciaram manobras para definir a nova hierarquia, ao mesmo tempo que se detinham processos judiciais em curso e se libertavam alguns prisioneiros políticos. O legado de Stalin, embora publicamente venerado nesse momento, começou a ser avaliado de forma mais crítica por setores internos que reconheciam os excessos, as violações sistemáticas e o dano causado à estrutura do próprio país. Entre o final da guerra e o seu falecimento, Stalin manteve o controle total do país e de grande parte do continente. Governou através de uma rede de vigilância estendida, pactos políticos impostos e regras desenhadas para eliminar qualquer oposição.
Os territórios ocupados não viram chegar reformas nem abertura, mas sim um controle estrito que substituiu um regime por outro, sem espaço para decisões próprias nem mudanças reais.